Tá bom? Então, por isso que eu vou começar com o eu queria primeiro dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer aos professores, funcionários e alunos do CERP por terem se organizado neste momento para estar nessa atividade. Para a gente é muito bom. E também quem está nos assistindo, essa é a primeira vez que a gente faz a transmissão ao vivo pelo YouTube. Fica muito mais fácil para as pessoas de fora da Unicamp também participarem dessas atividades. Então, queria dar as boas-vindas para todos que estão nos acompanhando. Então, só para relembrar, essa é uma atividade organizada pelo setor de orientação educacional do Serviço de Apoio ao Estudante. Então, estamos aqui as representantes da orientação educacional. Meu nome é Adriane, sou eu que mando aquele e-mail da DAC, ok? Existe alguém que manda e aperta o botão. O Orlando está aqui, mas o e-mail da DAC, ele não é uma entidade, existe uma pessoa que manda, ok? Então, os da orientação educacional ou sou eu, ou é a Marilda, que é a psicóloga educacional da nossa área, e nós temos a nossa nova integrante, a Maria José, que é a psicóloga lá do Campus de Limeira, também da orientação educacional, ok? Então, os e-mails que nós mandamos sobre N atividades que nós fazemos na orientação educacional. O objetivo dessa área é assessorar os estudantes sobre a vida acadêmica e a gente privilegia sempre duas grandes áreas, a aprendizagem e a carreira. Então, vocês vão ver que sexta-feira a gente tem uma atividade aí que já foi divulgada, que é como fazer um currículo profissional, porque a gente sabe que vocês têm muitas informações para pesquisa na universidade, aí quando eu quero sair, como que eu faço para me organizar em relação ao primeiro momento que é o currículo. Então, nós fazemos várias atividades. Nosso predomínio aqui são de atividades coletivas. Tem palestras, oficinas, nós temos até mesmo uma disciplina eletiva sobre aprendizagem, oficinas de autorregulação da aprendizagem, mas também fazemos atendimentos individuais. Então, alguém que precisa de uma orientação, por isso que eu falo, é assessoramento, uma orientação sobre como eu posso me aprimorar, o que eu posso fazer. Nós estamos aqui em Limeira, faz contato diretamente com a Maria José, e com a gente é só passar no site e agendar um horário com a gente. Tá bom? Então, esta é a orientação educacional e hoje nós vamos ter uma atividade do Saiba Mais. O Saiba Mais são palestras que a gente convida pesquisadores de dentro e de fora da Unicamp para que, neste momento aqui, eles partilhem coisas que eles pesquisam, coisas que eles investigam, novas ou coisas que eles foram construindo, fazendo esse mapeamento das mais diversas temáticas, mas que neste momento cada um aqui possa pensar sobre o seu processo de aprimoramento do aprender e com isso conseguir fazer melhorias, ok? Então a gente hoje vai receber a professora Paula Fernandes, ela é psicóloga pela PUC, ela tem mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui em Ciências Médicas, na Faculdade de Ciências Médicas e Ciências. Hoje ela é professora do Departamento de Ciências do Esporte e coordenadora do curso de Educação Física aqui da Unicamp. E ela trabalha com psicologia do esporte, psicologia do comportamento e neurociências, atuando em relação à avaliação psicológica e cognitiva, qualidade de vida, depressão, ansiedade e neurociências. Ok? Ela também atua em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas na questão de neurologia e doenças reumáticas, relacionando as doenças com a atividade. Okay. Então, ela vai contar um pouquinho dessas descobertas para a gente. É muito interessante que a gente consiga receber professores da casa e também de fora, para que nos ajudem nesse processo de que é um dia, uma hora, um pouquinho mais de uma hora, para que vocês possam pensar nesse processo do aprimoramento. Ok? Tem algumas coisas de ordem prática, vai passar uma lista de presença. Peço, por favor, que vocês assinem, que esse é o nosso controle. O Gabriel, o nosso estagiário que está aqui nos ajudando, vai passar. Essa lista de presença aqui é só para o nosso controle, que aí vocês amanhã já vão receber um certificado digital, tá? Vocês vão receber um e-mail dizendo que o seu certificado está disponível, aí tem um link
baixa o PDF, o certificado de participação já fica diretamente online para vocês, ok? E vocês também vão receber um link para avaliação da atividade. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer ouvir vocês. Ajudou? Não ajudou? Que outras temáticas vocês gostariam que a gente vá atrás palestrantes? Para a gente isso é muito importante. Então, peço que vocês participem da avaliação para que a gente possa ter um. Ok? Então, convido com vocês a professora Paula Fernandes, que vai partilhar aí desse momento. A gente vai ver. A gente organizou que ela vai fazer a exposição, né? Vocês podem fazer perguntas e um tempinho ao final para a gente fazer perguntas, tá bom? Obrigada, Paula. Boa tarde. Boa tarde. É sempre um prazer imenso voltar aqui. Obrigada, Adriane, pelo convite, Marilda e todo mundo do SAI. É um prazer imenso realmente voltar aqui. É a terceira vez que eu faço essa palestra Saiba Mais. Os temas são variados, né? E a gente vai conversando um pouquinho sobre algumas questões que sempre interessam, né? E sempre fascinam, né? Que é a questão de como que a gente pode melhorar no dia a dia através de determinadas situações, de determinados comportamentos, né? Então, eu agradeço imensamente o convite e eu falo, vocês podem me interromper, tá, a hora que vocês quiserem, mas no final também a gente vai ter esse tempinho de perguntas. Bom, então o tema hoje é cabeça de campeão. Cabeça de campeão é um tema que, sem dúvida nenhuma, inspira algumas coisas. E não tem como eu falar em cabeça de campeão sem falar um pouquinho para vocês sobre a questão do esporte nos dias de hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre esporte e essa relação com a cabeça de campeão, como que está a sociedade atual, como que a sociedade está organizada, a questão do eu emocional, os 5 passos essenciais para realmente a gente ser campeão e uma mensagem final. Como eu falei para vocês, é muito difícil a gente falar em cabeça de campeão e eu, que trabalho na Faculdade de Educação Física, não falar sobre a questão do esporte. Principalmente hoje, quando a gente vem vindo de uma somatória aí de eventos esportivos importantes no nosso país. Então, nós tivemos a Copa do Mundo, nós tivemos as Olimpíadas, e o Brasil teve um desempenho interessante, sem dúvida nenhuma. A semana passada a gente teve o Parapan de atletas, de jovens atletas, né, em São Paulo também. Então, a gente vem tendo vários esportes, vários eventos, uns mega eventos esportivos, que mostram para a gente algumas características interessantes de ser campeão. E a primeira questão que vem é como que algumas pessoas conseguem ser realmente campeãs. Por que alguns conseguem e outros não? Qual é esse diferencial? Será que é no esporte? Será que é o treino exaustivo? Só? O que será que está envolvido nessa cabeça de campeão? A gente pode falar em algumas questões importantes. A primeira questão é o autoconhecimento. A pessoa que se conhece um pouquinho mais, sem dúvida nenhuma, ela conhece um pouco mais como ela lida com as situações problema. Então, o autoconhecimento é o primeiro ponto para que a gente consiga partir de algum elemento para que a gente tenha uma mudança efetiva no que a gente quer fazer. Enfrentar desafios. Eu coloco sempre desafios, mas algumas pessoas gostam de falar problemas, né? Problema, desafio, a gente sempre vai ter. Todos os dias a gente enfrenta inúmeros problemas, inúmeros desafios. Desde o atraso de uma aula até problemas muito mais sérios. A questão não é o problema em si, mas como que a gente enfrenta esse desafio, esse problema que está sendo colocado. A outra questão é libertar-se da opinião alheia. Muita gente faz as coisas para o outro ou pelo outro e esquece que quem deveria estar em primeiro lugar é você mesmo. A gente vive muito para mostrar para o outro que a gente é capaz. Só que quando a gente mostra para o outro, a gente está esquecendo de algumas coisas básicas na nossa personalidade, no nosso comportamento. Desenvolver autonomia. Desenvolver autonomia significa pensar um pouquinho e ter liberdade para agir. E ser mais criativo. Nós vamos ver nessa conversa aqui que quanto mais rotas alternativas a gente tem de comportamento, melhora o nosso desempenho em qualquer área. Então, falando nesse sentido do esporte, é interessante que, se a gente perguntar para todos os atletas que competem, ou até quem não compete, que quer começar a competir, todos querem ganhar uma medalha de ouro.
é a meta de todo mundo. Mas poucos querem treinar na intensidade necessária para conseguir ganhá-la. E essa intensidade necessária, como eu falei agora há pouco, não é só o treino físico. Tem muitas outras coisas envolvidas que deveriam ser melhor pensadas. Bom, a primeira pergunta não precisa me responder, mas é só para refletir um pouco. Será que você tem uma cabeça de campeão? Qual você acha, ou quais você acha que são as características necessárias para que você consiga realmente ter essa cabeça de campeão? Então vamos lá. Fazendo uma contextualização com o mundo atual, nós vivemos em um mundo extremamente rápido. As informações que chegam hoje para a gente, amanhã já são totalmente diferentes. A tecnologia está cada dia mais rápida, né? De algumas maneiras é muito bom, mas de outras nem tão bom. É interessante que nós somos dominados pelas multitarefas. É muito fácil a gente ver hoje, qualquer pessoa que você olha para o lado, ela está fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que conseguem fazer muito bem, tem outras pessoas que se perdem. Só que a pessoa que faz uma coisa só tem a impressão que está ficando para trás. Uma outra questão importante são as mensagens de texto, né? As redes sociais, né? Os smartphones. O que acontece, gente? Hoje é interessante que as pessoas postam coisas nas redes sociais para serem curtidas. A necessidade de reconhecimento está tão grande que ultrapassou o lado pessoal e está indo para o lado tecnológico. Por que a gente posta as coisas nas redes sociais? Para receber um reconhecimento. E muitas vezes esse reconhecimento nós não damos nas relações sociais diretas. Nós vamos dar no Facebook, no Instagram, aonde for. Tolerância e paciência começaram a ser artigos de luxo. Qual foi a última vez que vocês pararam um pouco para apreciar um pôr do sol? Para olhar o mar? Ou para olhar o quintal da casa de vocês? Sem celular? Sem rede social do seu lado? Será que isso é muito difícil? Será que isso contribui para que a gente consiga parar um pouco e se envolver com a gente mesmo? Para a gente pensar, melhorar e realmente conseguir ter uma cabeça de campeão? Nesse sentido, e totalmente ao contrário disso que eu estou falando, a gente tem uma pressão para que a gente tenha bom desempenho a cada momento. Quando você consegue um objetivo, imediatamente já é colocado um outro objetivo. Muitas vezes por você mesmo. Né? E aí a gente tem que estar sempre em ascensão. A jornada é dura, o caminhar é árduo, mas a gente sempre tem que estar subindo, fazendo alguma coisa a mais. E aí vem a questão do psicológico. O psicológico é o autor de vitórias e derrotas. Eu acho que vocês sempre ouvem e falar isso. É o psicológico dele que fez isso. Não é assim? Ou ele tem um bom psicológico. Ou o psicológico fez a diferença para ele ganhar ou para ele perder. Ou é preciso trabalhar o lado psicológico. Mas o que é esse lado psicológico? Muito genérico, né, quando a gente fala lado psicológico. Pouquíssimas pessoas conhecem realmente o que é esse lado psicológico. Só que é interessante que, ao mesmo tempo que pouca gente conhece, é um termo, é uma área que fascina, que encanta. Todo mundo quer um pouquinho mais. Né? Como conhecer esse psicológico? Então, para que a gente conheça um pouquinho desse eu psicológico, que é a base, para mim, de tudo, quando a gente fala em ser campeão, eu vou falar do eu emocional. Alguém já ouviu falar desse eu emocional? A nossa faculdade, a nossa escola, os cursos que a gente faz, a maioria dessas disciplinas ensina muita coisa. Ensina matérias e transmite muitas informações. Claro que informação a gente pode pegar em qualquer lugar, inclusive no Google, né? Se você entrar no Google, você tem informações diversas sobre qualquer assunto que você quiser. Mas raramente essas instituições ensinam a transformar as informações em conhecimento. Essa transformação da informação em conhecimento é uma pegada muito importante para que a gente consiga realmente melhorar a nossa bagagem.
Olha que interessante. Geralmente na escola, né, a gente aprende como passar de ano, não é? A gente aprende como fazer conta. A gente aprende muitas coisas, muitas. Mas é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil alguém virar para a gente na escola, lá na base, e falar assim, olha, é importante que a gente realmente seja mais resiliente, que a gente enfrente desafios de uma maneira mais forte, que a gente supere desafios, que apesar dos problemas que podem acontecer, a gente consiga superá-los. Olha, é importante, antes de você falar, você pensar. Dorme 3 dias antes de resolver alguma coisa, né? Não precisa resolver na hora. A gente é criado para sempre responder tudo muito rápido, tudo imediato, tudo automático. Né? E aí, alguém ensinou vocês a gerenciar os pensamentos? A falar assim, olha, esse pensamento acaba comigo, esse eu não quero. Ou será que esse pensamento que acaba comigo, ele fica martelando o tempo todo? E a gente parece que fica em briga constante com esse pensamento? Né? Para consolidar o eu emocional é difícil, porque a gente não aprende, só por isso. Então, o que é esse eu emocional? De novo, eu falo que quando a gente faz 18 anos, uma das primeiras coisas que a gente quer é dirigir. E todo mundo aprende a dirigir carro. Todo mundo pode aprender. Todo mundo que quer pode aprender. Mas é interessante que poucas pessoas não dirigem as próprias emoções. Por isso que a gente vê muitas pessoas brigando, muitas pessoas egoístas, muitas pessoas que não conseguem progredir e não conseguem fazer o outro progredir. É por causa disso. Então, o que é esse eu emocional? O eu emocional, ele é formado por todas as emoções, todos os pensamentos, tudo realmente que está lá na nossa memória e que a gente é hoje, que foi formado, que foi ficando na nossa memória e que a gente é hoje. As nossas experiências anteriores, as rejeições que a gente teve, as perdas, os ganhos, as conquistas, as explosões de raiva, o medo, o suporte social e emocional que a gente teve e tudo mais que a gente passou. Esse eu emocional, ele é formado por tudo o que a gente viveu e que repercute no que a gente é hoje. Como adulto, sempre você pode fazer escolhas. Na verdade, a gente é instigado a fazer escolhas todos os dias. Mas a gente não faz umas escolhas simplesmente porque a gente quer. A gente tem uma base para isso. Geralmente é nesse eu emocional que tem a base. Geralmente são nas experiências que a gente já viveu. Às vezes a gente não percebe isso imediatamente. Então esse eu emocional, ele é formado por uma gama de aspectos. Os medos, a culpa, as relações sociais que a gente teve, que a gente continua tendo, a carga genética, que a gente não pode deixar de falar sobre a carga genética, as informações virtuais, os livros que a gente lê, a TV, os teatros, o cinema, tudo que a gente faz em termos de cultura também, as conquistas que a gente teve, as experiências na escola, no trabalho, as relações familiares, que formam uma base muito importante para quem a gente é hoje, positiva ou negativa, os desafios e os insucessos, tudo isso, perdas e ganhos, e o primeiro emprego, ou a primeira oportunidade, a primeira questão que a gente se coloca no mundo. A primeira vez que a gente dirige, a primeira faculdade, o primeiro dia de aula, o primeiro emprego, tudo isso antes era desconhecido. E quando a gente vai até esse momento, é uma alegria muito grande, mas dá medo, porque é ainda desconhecido. Então, o eu emocional, o ideal é que a gente tenha liberdade de acessar esse eu emocional e escolher, naquele momento, qual a variável que a gente vai usar para decidir o que a gente está precisando naquela situação. Às vezes, o que acontece é que a gente pega uma coisa que não tem nada a ver, faz uma comparação com o que a gente está vivendo e acaba tendo um resultado negativo. Quando a gente fala nesse eu emocional, a gente tem que lembrar que é tudo muito multifocal, né? É produto de várias contingências que ficaram armazenadas e que em algum momento vão sendo colocadas para que a gente busque, para que a gente pegue realmente. E aí, eu não tenho como, né, não falar do papel do cérebro nisso. Está tudo armazenado no nosso sistema nervoso, em algumas caixinhas lá da memória, só que a memória ela tem também as caixinhas das emoções.
ela tem também as caixinhas, as relações, ela tem tudo. Então, a memória não é simplesmente o que eu vivi. Ela está carregada de emoções, de razão, de pensamento, de experiências, de sensações. E é interessante que o nosso cérebro, nesse sentido, ele é tão capaz, mas ele é tão capaz, que ele consegue até criar problema onde não existe. Não é assim? Como o nosso cérebro é muito importante, a gente precisa sempre estar estimulando esse cérebro justamente para que ele não crie o problema onde não existe. A atualização é fundamental. E atualização eu não falo só em termos de faculdade. Tudo que você faz para reciclar, para se capacitar, para se atualizar, para estudar, tudo é fundamental para que a gente mude um pouquinho e reformule as questões cerebrais. Já é conhecido, né, já é estudado bastante, que quando a gente refina, quando a gente estuda, a gente amadurece determinados comportamentos. A gente amadurece determinadas respostas. Todas as conexões cerebrais são importantes, né? Então aqui a gente poderia ficar algumas horas falando sobre as diferenças cerebrais entre homens e mulheres, né? Uns têm mais neurônios que outros, como é que é essa briga toda, né? Mas o mais importante do que número de neurônios são as conexões que os neurônios fazem entre si, que é o que a gente chama de sinapse. As sinapses são fundamentais para que a gente tenha todos os comportamentos que a gente tem. Desde o olhar, o falar, o prestar atenção, o estar assim, é tudo feito por sinapse cerebral. Quando a gente tem essa conexão dentro do cérebro, a gente vê que tudo é importante. As responsabilidades que a gente tem, a indecisão que a gente tem com o que a gente vai fazer depois da faculdade, a ansiedade, os medos, as conquistas. Mas o mais importante é que quando a gente estuda, quando a gente se atualiza, quando a gente recicla, a gente faz novas conexões sinápticas. Quando a gente faz novas conexões, a gente faz com que o cérebro seja mais capaz. A gente aumenta a capacidade cognitiva do cérebro. A gente aumenta o número de sinapses. Quando a gente aumenta o número de conexões entre esses neurônios, o que ele faz? Ele faz com que a gente tenha rotas alternativas. Então, se você se comportou de uma determinada maneira em alguma situação e não deu certo, se você tem esse cérebro educado, né, atualizado, reciclado, mais maduro, você vai pensar em outros caminhos para se chegar a resultados diferentes. Então, o estudo, a atualização, faz com que a gente tenha melhor tomada de decisões em qualquer situação que a gente vive. E Einstein já falava, né, que insanidade é a gente querer resultado diferente, sempre fazendo a mesma coisa. O que eu estou falando é exatamente isso. Nós precisamos ter rotas alternativas para chegar em resultados diferentes. Se a gente está vendo que dá errado, por que a gente sempre faz a mesma coisa? Por que a gente bate na mesma tecla se não tem resultado? Então, nós precisamos procurar essas rotas alternativas. E o estudo, a atualização, esse cérebro mais educado, ele propicia exatamente isso. Nesse sentido, os vencedores, eles têm algumas características, né, importantes, como a responsabilidade, né, o sentir-se bem consigo mesmo. E é interessante, quando você vê uma pessoa vencedora, você nunca vai ver essa pessoa falando, nossa, é um caos, não me aceito, eu não quero, não gosto do que eu faço. Não, essa pessoa está sempre bem, né, independente dos problemas que ela tem. Isso não é porque ela não tem problemas ou os problemas são pequenos. Para quem vive o problema, sempre o problema é o maior que tem, não é assim? Um grande sorriso no rosto, em que sentido? Ninguém tem nada a ver com o problema que você tem dentro da sua casa quando você chega no seu trabalho. Não dá. Se você chegou lá e carregar toda a tua casa para o teu trabalho, você não vai trabalhar direito. Você não vai estudar direito. Se você chega na sua casa com toda a carga da sua faculdade, do seu trabalho, de tudo que está ruim, você não vai conseguir descansar. Então, a gente precisa separar um pouquinho as coisas para que a gente consiga realmente ter atitudes mais vencedoras. Trabalho, família, amigos é importante e aquela questão da autonomia. Então, os campeões, as características, né? Eles sabem dominar os medos,
eles aguentam as adversidades, eles transformam problemas em desafios. Então, o preparo psicológico faz toda a diferença. Então, vamos ver como que esse preparo psicológico faz a diferença. Existem 5 passos essenciais para ser campeão. Gente, aqui não é uma receita, não é uma receita de bolo, sem dúvida nenhuma. Né? Não dá para a gente ter uma receita de bolo. Mas são algumas características importantes que a gente tem para que a gente pense um pouquinho diferente do que a gente está acostumado e que a gente consiga aplicar isso no dia a dia. Vai ter gente que vai falar assim, nossa, professora, eu nunca tinha pensado nisso. Vai ter outras pessoas que vão falar, professora, eu realmente faço isso, mas não está dando certo. Ou outros vão falar, eu sempre fiz e, olha, eu tenho sucesso. Então, assim, cada um na sua, cada um no seu mundo, no seu ambiente, na sua experiência. Mas são 5 características muito interessantes. Então, a gente tem a motivação, o foco, o controle da ansiedade, a autoconfiança e a tomada de decisão. Nós vamos falar de cada um desses agora. Então, a primeira questão é a motivação. Então, a primeira coisa da motivação é identifique-se com tudo que você ama e preencha a sua vida com isso. Muita gente fala que gosta tanto do que faz que nem parece que trabalha. E é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos estar extremamente imersos no que a gente faz, no que a gente gosta, para que a gente realmente consiga fazer bem. É muito difícil as pessoas conseguirem fazer brilhantemente uma coisa que odeiam. Então, parem, pensem um pouquinho no que vocês gostam. Claro que para a gente chegar no que a gente gosta, muitas vezes o caminho tem que passar por coisas que a gente não gosta. Mas para a gente conseguir chegar lá. Tá? Então, a motivação, ela tem 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento é a direção, depois a intensidade e a persistência. A direção da motivação é o seguinte, para onde eu quero, no que eu quero motivar? Qual é o estímulo? Para onde eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um bom aluno, eu quero tirar 10, eu quero ser um bom atleta, o que você quer? Qual é a direção disso? Logo depois vem a intensidade. Eu quero me formar em ciências biológicas. Perfeito, essa é a direção. Quanto você vai dar de você para você se formar em ciências biológicas? Qual a intensidade? Você vai estar sempre no mais ou menos? Você vai dar 50% seu? Ou você é aquele que vai dar 100% independente do que aconteça? E a outra questão é a persistência. Muita gente começa muito bem, começa brilhantemente, mas no meio do caminho desiste. A persistência vai diminuindo. Mas a gente sabe que a motivação é fundamental. Por quê? Quando a gente tem uma pessoa motivada, a gente tem uma pessoa que tem entusiasmo, que ela é atenta a tudo que acontece, ela presta atenção no que está acontecendo, ela presta atenção em você e ela presta atenção nela mesma. A gente tem com isso uma melhora do desempenho no nível que ela está. A gente tem uma melhora da autoestima e da autoconfiança, que a gente vai falar depois. E a gente daí tem, de novo, um bom rendimento. Se a gente tem um bom rendimento, quando a gente vai bem, o que ele faz? A gente se motiva de novo. Então, é um ciclo que a gente nem precisa quebrar. Que quanto mais rico ele tiver, melhor a gente se retroalimenta nesse sentido. Então, motivação, a gente tem de 2 maneiras. A motivação orientada para o resultado e a motivação orientada para a tarefa. A motivação orientada para o resultado é aquela questão assim, eu só vou competir porque eu quero ganhar a medalha de ouro. Tá? Então, eu vou fazer essa disciplina aqui que eu preciso fazer porque eu preciso me formar. Tá? O motivo disso está sempre externo, está sempre lá longe, está sempre no resultado. Quando a gente tem uma motivação orientada para a tarefa, a gente tem uma motivação que a pessoa consegue dar tudo dela para que o processo seja importante. Então, independente de eu ganhar a medalha de ouro, eu quero fazer porque eu quero ir melhor, eu quero bater o meu recorde. Eu quero correr 5 quilômetros hoje em 22 minutos, porque ontem eu corri em 23. E não porque o meu principal adversário corre em 22, 23. Isso é consequência, isso não é motivação orientada para esse processo. Então, motivação lá para o resultado, o que acontece? O foco é sempre na maneira como os resultados vão afetar você. Então, você está muito dependente do outro
É tudo muito externo. Então, o que acontece? Acontece que é muito fácil você desistir. Então, imaginem vocês que vocês estão aqui, vocês vão fazer uma disciplina eletiva, que vocês precisam fazer algumas, mas vocês vão fazer aquela disciplina porque o colega de vocês vai fazer. Porque ele é legal, então vou fazer junto. Excelente. Só que o colega de vocês, no primeiro mês, tem um problema e desiste da disciplina. O que acontece com vocês? Se vocês não tiverem transformado a motivação de vocês em interna, provavelmente vocês vão desistir também. Porque está no outro, então a gente não tem controle. Tá? Então, faz com que a gente seja menos persistente. Os objetivos são sempre os mais fáceis. Eu vou por causa do outro, eu vou pelo outro, eu vou porque é fácil. Depende só do resultado. E, geralmente, quando você põe uma pressão, não aguenta. Por quê? Porque está fora. Quando a gente tem a motivação orientada para a tarefa, né? Ou muitas vezes a gente fala orientada para o ego, é o foco no que precisa ser feito. Né? É o foco em como que eu vou fazer, qual é a minha motivação para que eu consiga chegar naquele resultado. Então, se eu quero fazer uma disciplina eletiva, eu vou escolher a que tem a ver comigo, a que eu gosto. É muito mais fácil você se dar bem. E não estou falando que você não pode fazer alguma porque teu amigo faz, claro que pode. Mas é mais fácil a gente desistir quando a gente faz só pelo outro. Essa é a questão. Então, aonde está a nossa motivação? Quando a gente faz baseado no que a gente quer, a gente consegue persistir mais. Olhem para vocês e vejam comportamentos diários nossos. Quando a gente faz coisas por nós, é muito mais interessante, é muito mais gostoso e o resultado vem muito mais rápido. A gente consegue escolher tarefas mais desafiadoras, a gente trabalha com mais firmeza e mesmo sob pressão a gente se mantém persistente. Por quê? Porque depende só da gente. A gente não está interessado na medalha de ouro. A gente está interessado no desempenho para chegar na medalha de ouro. E aí a medalha vem. Então, tem algumas diferenças. Então, a motivação focada no resultado, ela faz com que as pessoas desistam, né? As eletivas que você escolhe sem querer, geralmente você desiste, né? Quando a gente faz porque a gente quer, a gente se aproxima cada vez mais dela. Trabalham para não perder e a da tarefa trabalham para vencer. Do resultado, fazem para mostrar para o outro, para mostrar que são capazes. A tarefa, gostam do que fazem. Quando a gente pensa no resultado, o foco é só lá no futuro, naquele resultado. Quando a gente fala em orientada para o processo todo, a gente está falando que a gente precisa pensar no agora. Então, essas pessoas, geralmente, elas têm mais medo do que as que pensam para a gente. Qual é a mensagem principal da motivação orientada para o resultado, dessa motivação externa? É ganhe sempre, independente do quanto isso custar. E orientada para a tarefa, é faça o melhor que puder. Isso é o que importa. E se você der o seu melhor, a tua hora vai chegar. Eu não tenho dúvida disso. Os principais campeões de eventos esportivos, os principais campeões atletas, eles sempre estão dando o melhor deles. Não em comparação com o principal adversário, mas o melhor sempre superando as próprias marcas. E aí a gente tem um posicionamento um pouco mais direto, mais claro, né? A gente precisa ter objetivos claros, sempre orientados para esse processo, né? Para essa questão mais interna. E é interessante que esse caminho, ele não tem linha de chegada. Quando a gente pensa na questão do resultado, sempre, você ganhou a medalha de ouro, o que você vai fazer depois? A questão, quando você pensa no processo, quando você pensa no seu gosto, no seu prazer, impressionante porque quando você está chegando na linha de chegada, você está tão feliz, você está tão envolvido, você está tão motivado para aquilo, que você já passa para o próximo passo. Né? Então, os desafios, eles vão cada vez mais naturalmente se aumentando e melhorando. O crescimento é acelerado, os resultados são alcançados de maneira muito mais consistente e, sem dúvida nenhuma, cada vez mais os objetivos são elevados. E a gente tem sentimentos de controle, porque somos nós que estamos lá, é o prazer, é o gostar. Então, a gente tem isso, tem autonomia, confiança e prazer. Nesse sentido da motivação, o campeão sempre vai sonhar, mas ele sonha com o pé no chão. Ele nunca vai pôr um sonho
uma meta inatingível. Então, por exemplo, ele quer correr 10 quilômetros, ele vai começar correndo 1. Porque se ele começar correndo 10, provavelmente ele pode conseguir. Não tem erro. Mas quanto que ele vai persistir nesses 10? Se a gente corre 1, 2, 3 e vai subindo gradativamente, a gente não fica com lacunas. Então, a gente não cai. Tá? Então, todo sonho, toda meta, ela tem que ser real, ela tem que ser realista. Né? Não dá para a gente colocar metas inatingíveis, porque a frustração vem. E aí a gente desiste muito mais fácil. Campeão acredita no seu pensamento. Olha que interessante, gente. Se você pensa que pode ou que não pode, no geral, você está certo. Portanto, o teu pensamento, ele determina muita coisa. Quando você pensa, eu não consigo, você já coloca todas as barreiras emocionais, cerebrais, psicológicas, que realmente vão fazer com que esse objetivo, esse alcance de objetivo seja dificultado. A outra questão é o foco. Né? O que é o foco? Muita gente não sabe para onde está indo, não sabe aonde, não sabe o que vai querer. Né? E o que a gente vê é que o foco é que a gente trabalhe em direção a algo, com um propósito muito claro, que é o que eu falei das metas. Quando a gente fala desses 5 passos essenciais para ser campeão, eles estão muito interligados um no outro. Né? Então, essa questão é que a gente não precisa andar em círculos. Né? Muitas vezes a gente põe uma meta e, não, eu não consegui, nem tentou, nem está tentando da melhor maneira, já muda, já vai, então nunca sai daquele contexto. Quando a gente fala em foco, a gente fala de saber para onde está indo e canalizar todas as energias para você conseguir atingir esse objetivo. Não deixe o que você não pode interferir no que você pode. Muita gente chega para nós, em qualquer momento do dia, e fala assim, nossa, você não sabe, não consigo, não é assim? Não consigo fazer isso. Mas o que você consegue? Como é que é isso? A gente sempre presta atenção mais no negativo do que no positivo. Quando alguém chega para você e fala assim, nossa, como você está lindo hoje, o que geralmente a gente fala? Imagina, são seus olhos, não é assim? Imagina, né? Aí alguém chega para você e fala assim, o que aconteceu? Você está um bagaço hoje. Que a gente fala, putz, é verdade. Nossa, eu não dormi, não é assim? A gente aceita, acredita e até justifica o porquê que a gente está mal. Sempre o não, sempre a crítica tem um peso muito maior do que o elogio, o reconhecimento. Então, esse não pode, ele tem um peso grande, a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar esses paradigmas que foram colocados para a gente. Então, o foco é atenção e concentração. É a gente prestar atenção em estímulos relevantes do ambiente, tanto internos como externos. Quando eu falo em ambiente, eu não estou me isentando desse ambiente. Eu também preciso prestar atenção. Tem dias que a gente acorda muito bem, não é assim? A gente dá bom dia para todo mundo. Tem dia que a gente acorda mais mal-humorado. Então, isso é uma questão importante para que a gente tenha foco e para que a gente se perceba nesse sentido. Só a gente se percebendo que a gente vai conseguir perceber esse estímulo, esse ambiente externo que a gente vive. Foco nos sinais relevantes, a gente consegue ter uma energia muito canalizada para coisas boas. Se a gente está aqui e entra um mosquitinho, né? Quando a gente está estudando em casa para uma prova difícil, não é assim? Está difícil aquilo, daí entra um mosquitinho, quem para prestar atenção no mosquito? Todo mundo. Não é verdade? E é um sinal extremamente relevante. Só que isso faz com que a gente se distraia. A gente perde a energia daquele momento. Para a gente voltar, não é assim? Para a gente voltar naquilo, demora um pouco. Então, isso é treino. Então, a gente precisa começar a treinar e prestar atenção nas coisas relevantes nossas. No que a gente quer realmente de relevante. Para ter foco, a gente precisa definir os objetivos controláveis e realizáveis. E aqui vem de novo aquela questão. Eu preciso ter metas possíveis de alcançar. Não adianta eu falar, olha, eu quero ganhar na loteria e não jogar. Loteria é uma questão que tem muita sorte, sei lá o quê, mas mesmo eu querendo isso, eu preciso ter um comportamento em direção a. Senão, não adianta. Então, a concentração nas tarefas que vão ajudar esse objetivo. Então, quando eu ponho uma meta,
Eu preciso traçar a meta e traçar os planos para eu chegar. Então, ótimo, olha, eu estou fazendo DP de uma disciplina de cálculo. Eu preciso passar. O que você precisa fazer para passar? Putz, a disciplina é chata, não consigo assistir a aula, eu falto. Você vai conseguir? Provavelmente não. Então, se você tem uma meta, você precisa traçar esses objetivos para chegar nessa meta. Os objetivos nem sempre são fáceis. As metas nem sempre são deliciosas. E o caminho nem sempre é simples. Mas se a gente quer, a gente consegue. Eu tenho absoluta certeza. E eu falo e repito isso quantas vezes vocês quiserem. O objetivo é decisivo, mas o desempenho é fundamental. Eu preciso traçar minha meta, colocar meu objetivo, mas o que eu vou fazer para alcançar essa meta é fundamental. E o bom desempenho é a gente direcionar o foco com um plano de ação. Quantos de nós fazemos planejamentos para as metas que a gente quer alcançar? Geralmente a gente fala, eu quero isso, mas o caminho para se chegar lá, ninguém coloca no papel. Ninguém nem pensa no caminho. Então, esse é um exercício extremamente importante. Coloque as suas metas e trace o plano de ação para isso. Trace, escreva. Quando a gente escreve, a gente está organizando o pensamento. E quando a gente organiza o pensamento, a gente melhora o foco, a atenção, a concentração e, inclusive, todo aquele poder que a gente fala do que pode ser feito nesse sentido. E isso não significa que a gente não tenha que, muitas vezes, mudar esse caminho. Às vezes a gente precisa mudar, a gente está tão assim, não está dando certo, olha lá, lembra as rotas alternativas. A gente pega uma carona numa rota alternativa. A gente tem o foco interno, né, que é compreender o que está acontecendo com a gente naquele momento, os nossos comportamentos, a nossa emoção. Então, tem dia que não dá para você tentar realizar uma meta da maneira que você realiza num dia bom. Então, também você tem que entender esses limites. Todo mundo tem. Só não pode ficar um mês, né, nesse sentido. Né? Tem gente que fica, nunca vou conseguir, daí não dá certo. O outro foco é nos outros, nas outras pessoas. Né? É parar um pouquinho de também ficar olhando só para dentro da gente e olhar quem está do nosso lado. O que essas pessoas também estão fazendo? Né? Como que essas pessoas podem ajudar a gente? A gente está em relação constante. A gente começou a nossa vida numa comunidade que é a nossa família. Né? Essa relação é constante, diária. A gente não consegue viver um dia sem ter o contato com alguém. Quantos de nós não percebemos o outro que está do nosso lado? Muitas vezes, se eu perguntar para vocês quantos alunos tem na classe de vocês, vocês vão falar mais ou menos, eu vou falar, mas vocês conhecem todo mundo? Raros vão falar que sim. A gente não conhece quem a gente convive diariamente. A gente não fala bom dia para quem a gente vê todo dia, não é? As pessoas que limpam, as pessoas que estão sempre com a gente, eu sempre brinco que são os desconhecidos íntimos, né? Estão sempre lá e muitas vezes são invisíveis. A gente não tem foco nessas pessoas. E a outra questão é no ambiente, que é o que está acontecendo no mundo. Isso, gente, é fundamental. A atualização do que está acontecendo no nosso mundo é um aspecto extremamente importante. Um exemplo que eu sempre falo, numa empresa muito conceituada, eu sempre falo nas minhas aulas, uma empresa muito conceituada de Campinas, uma multinacional, ela estava fazendo um processo seletivo extremamente forte e tinha muita gente, né? E, primeiro foi a prova, né, teórica, depois foi chamado para a dinâmica de grupo. E era muita gente, tinha mais de 30 pessoas na sala. E a pessoa que estava coordenando essa seleção olhou para todo mundo, viu, era muita gente para fazer, né, e tinha uma vaga e tinha mais de 30 naquela classe naquele dia. Essa pessoa falou assim, quem leu o jornal hoje? 2 pessoas levantaram a mão. 2. Eu não estou julgando se é certo ou errado, tá, gente? Essa pessoa falou, bom, então os outros podem sair, fica só os 2. Pode ser radical, pode ser errado, mas acontece. Porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo no nosso mundo. Tem muita gente que está alheio ao que acontece. Né? E isso faz parte desse foco de toda aquela questão de atualização, de cérebro melhor e tudo isso. O campeão sabe qual é seu foco naquele momento. E o foco naquele momento, ele tem o foco, no momento seguinte ele pode mudar, gente. Nós temos vários focos durante o dia, nós temos várias metas.
né? Mas a gente tem que concentrar em uma de cada vez. O campeão consegue definir com clareza os seus objetivos. E mais do que isso, ele define o objetivo e como ele vai fazer para alcançar esse objetivo. O campeão valoriza o momento agora. O ontem, gente, não volta. E o amanhã não chega. Quando chegar o amanhã, já é hoje. Não vai chegar. Se a gente não pensar em viver cada momento, a gente vai se perder muito e vai perder muitas possibilidades. Quem vive de passado é museu, só. Nós não podemos. A gente precisa aprender com as experiências passadas, mas a gente precisa sempre valorizar o que está acontecendo no nosso momento atual. O outro ponto é o controle da ansiedade. Gente, a ansiedade é uma questão interessante. Uma das aulas que eu dei aqui foi sobre ansiedade. A ansiedade é o mal do século, né, do nosso século. Então, já ultrapassou a depressão. Então, hoje a gente tem muito mais pessoas com ansiedade do que pessoas com depressão, diferente do século anterior, que a gente tinha a depressão como o mal do século. Por que isso está acontecendo? Provavelmente por essa rapidez. Né? O ser humano, geralmente, ele olha sem ver, ouve sem escutar, toca sem sentir, come sem degustar, move-se sem consciência física, respira sem consciência de odor e fala sem pensar. A questão está tudo tão rápida, tão automática, que a gente vai fazendo. E quando acontece, quando tem alguma meta que pode chegar, por exemplo, a famosa prova de cálculo no final do semestre, sei lá, todo mundo fica tão preocupado com isso que esquece de viver o agora. Então, o que é essa ansiedade? A ansiedade nada mais é do que um estado de alarme, de preocupação, de nervosismo ou desconforto em resposta a um problema, gente, que só existe na sua cabeça. Quando a gente fala em ansiedade, a gente fala em antecipação de problema. Nada aconteceu, mas a gente acredita que vai acontecer. Quando não acontece, a gente já sofreu uma vez. E quando acontece, vai sofrer duas, porque você sofreu antes e quando acontecer. Portanto, não é boa de maneira nenhuma, nesse sentido. Só que tem uma vantagem muito legal. Porque se a ansiedade só acontece aqui na minha cabeça, ela tem a vantagem de dar ao cérebro a oportunidade de me preparar para eu lidar com ela. Então, por exemplo, é a segunda vez que eu estou fazendo uma disciplina X. E eu chego e o professor, no primeiro dia de aula, falou, olha, gente, desculpa, mas vai ser pesado de novo, para mim está todo mundo reprovado, a prova vai ser no último dia e vocês vão se virar, vão começar a disciplina agora, certo? Quem tem a ansiedade trabalhando contra, vai falar o quê? Putz, ai, não suporto essa disciplina, não vai dar, não vou conseguir. Não vou conseguir, não adianta nem assistir a aula. Imagina, eu vou vir aqui, assinar a lista, vou ficar, né, na rede social enquanto eu estou aqui, não adianta. Você acha que eu vou conseguir? Quem tem ansiedade trabalhando a seu favor vai falar o quê? Vou conseguir. Vou fazer de tudo para eu conseguir. Então, já que é difícil, eu vou me preparar de todas as maneiras para que eu consiga fazer essa prova de maneira adequada. Eu tenho que passar por isso. Então, vamos lá. É diferente. Então, a ansiedade é a capacidade de reagir física e mentalmente a um problema que ainda não existe fora das nossas cabeças, mas que a gente já criou esse problema. A resposta, então, tem tudo para ser boa, gente. Se eu sei que andar numa floresta vai ter cobra, eu vou me preocupar com isso. Se eu sei que se eu andar distraído no carro eu posso bater, eu não vou me distrair. Eu consigo preparar. Mas por que a ansiedade tem uma coisa tão negativa? O lado negativo é que, como o problema antecipado, ele acontece só na nossa cabeça, ele tem o tamanho que a gente criar. E a gente é criativo nessas horas, né? A gente tem uma imaginação muito fértil nessas horas. Então, a gente cria problemas que a nossa imaginação permite. E aí, a gente foge do controle. O que é a ansiedade? A ansiedade que não tem controle. A pessoa não consegue se colocar.
Tem muitos alunos, né, que têm dificuldade, por exemplo, para apresentar um seminário. As pessoas ficam tão ansiosas que quando chegam aqui dá branco. Não é assim? Vocês já ouviram falar de branco? Provavelmente alguns de vocês já passaram por isso. O que é o branco? É uma ansiedade tão exagerada que a gente não tem controle. Né? E é só isso. Se a gente começar a entender que a ansiedade é só isso, a gente consegue lidar melhor. Claro que aqui eu estou falando da ansiedade diária, eu não estou falando dos transtornos de ansiedade. A gente tem transtornos de ansiedade que realmente são extremamente graves, precisam de tratamento especializado, né? Mas aqui não é o momento, tá? Mas quem quiser a gente fala depois. Mas então a gente tem tudo isso na ansiedade. Então a gente precisa ter algumas maneiras de melhorar a ansiedade. Quais são os principais sintomas de ansiedade? Né? Então a gente tem taquicardia, sudorese, parece que dá uma ânsia muitas vezes, né? É desespero, né? Tem gente que treme, cria monstro, né? Na imaginação, e tem gente que tem insônia, falta de apetite, tem gente que come demais quando tem ansiedade, tem gente que dorme demais quando tem ansiedade, mas a gente tem um desequilíbrio no organismo. A gente tem um desequilíbrio grande em todo o nosso sistema fisiológico. Então, tudo isso são coisas do sistema fisiológico. Só que com isso a gente tem um pensamento recorrente de vai dar errado, e se acontecer, né? A ansiedade tem a grande, né? E se acontecer isso? Né? E se não der certo? E se? Então, isso fica muito batendo e a gente fica vivendo essa antecipação agora. Então, o mais importante da ansiedade, gente, é que fora o estímulo, mais importante do que o estímulo que causa ansiedade, o mais importante é como que a gente interpreta esse estímulo. Por isso que eu sempre falo que a ansiedade ela está dentro da gente. Não é o estímulo, não é a prova, não é a disciplina, não é o cachorro, não é uma coisa externa que é a ansiedade. A ansiedade, ela depende exclusivamente de como eu interpreto aquele estímulo. Se eu interpreto como extremamente amedrontador, sem dúvida nenhuma, a minha ansiedade aumenta. Algumas questões importantes para controlar a ansiedade que já são comprovadas, né? A primeira questão é o relaxamento. Existem algumas técnicas de relaxamento mesmo muscular, que fazem com que a ansiedade diminua. Uma outra técnica extremamente fácil e muito difundida e comprovada cientificamente é a respiração diafragmática. É você respirar pelo diafragma, geralmente a gente respira por aqui, né? A gente respirar pelo diafragma, e se a gente consegue fazer isso em alguns momentos de ansiedade, que a ansiedade está para aparecer, a gente consegue diminuir o sintoma fisiológico. E se a gente diminui o sintoma fisiológico, com certeza a gente consegue diminuir os pensamentos que amedrontam a partir desse sintoma fisiológico. Exercício físico já é comprovado que melhora e controla a ansiedade. Hábitos saudáveis de sono e alimentação. Muita gente fala, não durmo direito. É muito mais fácil uma pessoa que não dorme ter ansiedade. Focar no agora, né, como eu falei, o futuro não vai chegar. E mudar a maneira de lidar com os desafios. E aqui é interessante a gente ver a nossa responsabilidade com qualquer outra pessoa, principalmente pessoas menores que a gente convive. Então hoje, se a gente vê as crianças, vocês acham hoje que as crianças são frustradas? Não, as crianças têm tudo o que querem. As crianças não desenvolvem a tolerância à frustração. Então o que acontece? Quando chega no adulto, a primeira frustração ela vai se desesperar. Né? Então a gente precisa falar não. O não é extremamente educativo. Isso para a criança e para a gente mesmo. Né? A gente não consegue ganhar sempre. E aí, o campeão usa a ansiedade então para melhorar comportamentos. O campeão usa a ansiedade para prevenir ou para evitar que o problema aconteça. Então, de novo, se eu tenho aquela prova, se eu tenho aquela dificuldade, eu vou me preparar para que aquilo não seja mais um monstro que eu criei antes. E aí a gente tem a autoconfiança. A autoconfiança, antes de eu explicar o que é, eu acho que essa foto mostra bem, né? Esse gatinho, ele tem uma autoconfiança feroz, né? Sem dúvida nenhuma, ele é muito autoconfiante. Quem passaria nesse corredor aí? Né? Os obstáculos não devem detê-lo. Se você se deparar com uma parede, não volte, nem desista. Descubra como você pode escalá-la ou como você pode dar a volta em torno dela. É exatamente isso. Esse gatinho não desistiu diante
desse corredor aí de pastores. E isso é muito diferente de ser arrogante. A autoconfiança não tem nada a ver com arrogância, com você se sentir mais do que você é. É simplesmente você acreditar no que você é. Então, a autoconfiança é a crença da pessoa na habilidade de desempenhar uma tarefa. Então, é a certeza de ser bem-sucedido. É quando você acredita que você é capaz de realizar o que você se propôs a realizar. Acreditar em si mesmo é uma característica psicológica extremamente decisiva em qualquer desempenho na vida. Quando eu acredito em mim, eu vou com força, eu vou com foco, eu vou com meta, eu vou com planejamento. E não tem comparação com os outros. A autoconfiança não depende do outro. A autoconfiança depende do quanto eu acredito em mim. Sem dúvida nenhuma, quando eu sou elogiado, quando eu sou reconhecido, quando eu tiro 10, quando as coisas acontecem de uma maneira boa, sem dúvida nenhuma isso vai melhorar a minha autoestima, que é a visão que eu tenho de mim mesmo, baseado na relação com os outros. Quando eu melhoro minha autoestima, minha autoconfiança também melhora. Então é claro que é um ciclo, mas a autoconfiança sou eu comigo. Como que a gente desenvolve? Realizações de desempenho anteriores. Então, aquilo que eu falei, se ontem eu quero correr 10 quilômetros, eu corri 3 e eu fui bem, ótimo. Eu sei que eu tenho aquilo. Então, hoje eu vou tentar um pouquinho mais. Eu posso ir 3 quilômetros e 100 metros, mas eu vou um pouquinho mais. Experiências indiretas de sucesso, que é o que a gente falou, um reconhecimento, um elogio, né, que também melhora a autoestima. A persuasão verbal ou diálogo interior positivo, que é aquilo que a gente falou, né, sobre o que eu posso, o que eu acredito. Então, eu não posso focar nas coisas negativas. Eu preciso sempre estar focado no que eu consigo, no que eu quero. E estados fisiológicos, né? Quanto mais controlado estiver a minha ansiedade, controlado, melhor é. E aqui eu venho uma questão. Tem gente que entra para dar uma aula, para dar um seminário, tremendo um pouquinho. E isso é extremamente positivo para aquela pessoa. Agora, tem gente que entra tremendo e não fala. Então, não existe um nível ideal de ansiedade. Existe um nível ideal de ansiedade para você. Então, por isso, esses estados fisiológicos, eles diferem muito de uma pessoa para outra, né? Mas a gente tem que achar o nosso mesmo. As consequências de uma boa autoconfiança. Desperta emoções positivas, facilita a concentração, aumenta o esforço e a persistência, influencia o desempenho, influencia a motivação, melhora a segurança e melhora a autoestima. Ou seja, melhora tudo. Com isso, a gente consegue ter visão de campeão de uma maneira muito mais fácil. Uma coisa importante nesse sentido da autoconfiança é que o campeão aceita a derrota. Gente, todo mundo perde um dia. E a derrota, ela pode trazer elementos extremamente importantes sobre como não se comportar, sobre as rotas alternativas. Geralmente, a gente perde alguma coisa e a gente esquece, a gente não quer nem saber mais. Não. Pegue aquilo e veja o que você pode aprender com aquilo. Da mesma maneira da vitória. A vitória não é porque você ganhou que ela tem que estar lá só. Não. Você tem que pegar a vitória e analisar e ver por que você chegou nessa vitória. Por que você teve esse sucesso? Porque assim você também pode ter comportamentos repetitivos de sucesso. Campeão aceita correr riscos. Como eu falei, não dá para a gente sempre ganhar. Vai ter hora que a gente não vai saber o que vai acontecer. E a gente tem que entrar. Campeão enfrenta o desconhecido. A gente não sabe que se a gente vai querer fazer uma disciplina, vai ser boa ou não. A gente tem que arriscar muitas vezes. E o desconhecido pode dar medo, mas a gente precisa enfrentá-lo. E aí a gente tem a tomada de decisão. Você é tão bom quanto as decisões que você toma. A tomada de decisões, ela é basicamente a finalização dos 5 passos, né, do ser campeão. Então, a gente viu toda a base para que a gente consiga realmente chegar na decisão final. A tomada de decisão é um processo cognitivo. De novo, o cérebro está em constante funcionamento, né, e é um processo cognitivo pelo qual a pessoa escolhe um plano de ação, dentre vários outros, para resolver uma situação, problema. Então, ela decide entre todas as questões, entre todas as pessoas, uma questão para ela fazer, para ela se comportar naquele momento.
A tomada de decisão eficiente, ela só acontece com motivação, com trabalho, com foco, com tudo que a gente já falou. Então, para que a gente tenha tomada de decisão, a gente precisa conhecer o ambiente, a gente precisa se conhecer, a gente precisa estar motivado internamente para que a gente consiga tomar uma decisão eficiente. E só se alcança sucesso com uma mente destemida. O que é uma mente destemida? Uma mente que enfrenta o que vier. A gente precisa ter uma cabeça de campeão no dia a dia, senão a gente não consegue chegar lá. Para a gente ter a tomada de decisões, tem 3 aspectos, tem 3 grupos de situações que fazem parte dessa tomada de decisões. A primeira são os estímulos presentes. Sem dúvida nenhuma, tem dias que a gente está melhor, tem dias que nem tanto, tem dia que parece que tudo está conspirando para dar certo, tem dia que não. Tudo que está acontecendo no dia é importante para que a gente tome a decisão. Os valores, a experiência, que é o que a gente falou lá no eu emocional. Todo aquele eu emocional, ele dá essa bagagem para que a gente consiga decidir, esse problema, essa situação que a gente tem. E esse estado emocional uma decisão grande, é melhor. Porque imediato a gente vai tomar uma decisão de maneira automática. E de maneira automática a gente vai tomar a decisão com ansiedade, sem pensar, sem avaliar tudo o que está acontecendo, sem focar no ambiente externo. Então é importante que a gente pare um pouquinho. Uma decisão não precisa ser tomada naquele momento. Geralmente, né? A tomada de decisões exige um compromisso muito efetivo com a escolha feita e com as consequências. Gente, qualquer decisão que a gente toma, a gente perde e ganha. Não tem uma decisão que a gente só ganha. É muito difícil. Alguma coisinha a gente perde. Mas não tem problema. Vamos ver qual é o ganho maior. Onde a gente ganha mais. Não existe decisão perfeita. Mas existe a melhor opção naquele momento. Diante de tudo que a gente falou. E ao escolher um caminho, a gente renuncia aos outros. Então, muitas vezes fala, não, eu vou por esse caminho. Por exemplo, a questão da formação. Todo mundo fala, será que eu escolhi a profissão certa? Será que eu escolhi a faculdade certa? Quantas pessoas eu já vi se formar em algum curso e no final fala, olha, esse diploma vai para o meu pai e para minha mãe, mas agora eu vou fazer o que eu quero. Isso ainda existe. Então, é difícil, é sofrido isso. Então, quando a gente decide uma coisa, a gente renuncia a muitas outras coisas. Independente se a gente decide pelo pai, pela mãe, pelo namorado, pelo que for. Mas a gente precisa entender que a gente tem perdas, sem dúvida nenhuma. E toda tomada de decisão é um ato absolutamente individual e intransferível. Gente, não fale, mas eu decidi isso por você. Não. Alguém pode, sem dúvida nenhuma, ajudar você nessa decisão. Alguns até podem persuadir, Mas quem toma a decisão é você. É a questão do voto. Agora a gente estava falando dos votos de reitores, que a gente teve aqui. Então todo mundo vota nesse, vota nesse. Não, quem decide? Está lá na urna. Alguém vai vigiar em quem vocês votaram? Está lá. Não é assim? Então, se a gente entender isso, a gente tem uma segurança muito maior dessa tomada de decisões. É individual e intransferível. Não passe para o outro a tomada de decisões que é sua. E à medida que as pessoas se tornam confiantes, competentes, elas conseguem ajustar aquele planejamento lá, minimizando os erros e ressaltando sempre os pontos fortes. A chave para que a gente consiga tomar decisões eficientes é que a gente tenha equilíbrio. Não é preciso mudar tudo, mas ajustar muitas coisas. E isso é interessante na gente. Nós precisamos nos ajustar dia a dia. Tem coisas que a gente não faz certo e que a gente sofre com isso. Então, a gente tem que ter decisões que norteiem e que levem a gente para sucesso, para comportamentos muito mais efetivos, muito mais tranquilos. Campeão sempre faz o melhor. Campeão não entra para jogar mais ou menos.
Campeão não entra para tirar 5 na prova para passar de semestre. Campeão entra para fazer o melhor que ele sabe. Ele pode não entrar para tirar o 10, porque lembra, é a consequência. Mas ele vai colocar na prova tudo o que ele souber. Se ele tiver estudado 8 capítulos de 10, nesses 8 ele vai dar o melhor dele. Tá? Esse é 100%. Tudo que ele faz é o melhor. Campeão está em transformação constante. Como eu falei agora, nós não somos prontos e nós não vamos estar prontos em nenhum momento, a não ser no momento que a gente passar dessa para melhor. Né? A gente está aqui para evoluir diariamente. Só que a gente precisa se permitir isso. Muitas vezes as coisas ficam tão enraizadas na gente que a gente não quer ou que a gente nem enxerga. Campeão vive com intensidade. Como eu falei, não é mais ou menos. Campeão vive... Quanto você está disposto a ser a melhor pessoa do mundo? Quanto você está? Quanto você está disposto a ser a pessoa que te faz bem? Quanto você está disposto a ser feliz no que você escolheu? Você está disposto a uns 20% ou é 100%? E a partir do momento que você está disposto a isso, qual é o teu plano de ação para que você concretize essa questão? Campeão trabalha de maneira consistente. Campeão tem regras, tem hábitos, tem rotinas, tem disciplina, tem dedicação. Né? Não dá para trabalhar, um dia eu faço tudo, outro dia eu folgo. Não, tem que ser consistente. A vida não é assim. Claro que a gente tem que ter dias para descansar e para fazer absolutamente nada. Mas o trabalho, a rotina tem que ser de dedicação, de envolvimento, de comprometimento. E aí vem uma questão interessante, né? As desculpas, as justificativas, os álibis nos impedem de sermos responsáveis e assumirmos responsabilidade. É claro, faz parte da nossa natureza culpar o outro. Sempre. Sempre deu errado porque ele não fez, porque a prova estava difícil, porque isso não é. Sempre a gente tem alguma coisa. Não deu tempo porque o filho não dormiu, sei lá o quê. Mas, se você continuar nesse caminho, pode não haver destino. Apenas estrada. Você nunca vai conseguir chegar na meta que você pediu, que você alcançou, que você está propondo. Para ser campeão. Ser campeão, gente, é um estilo de vida. É embasado numa forma especial de lidar com as coisas. Seja na vida pessoal, no profissional, nos relacionamentos. Ser campeão é ter uma cabeça de campeão. É uma abordagem multifatorial. A gente precisa de motivação, de foco, de controle da ansiedade, de autoconfiança, de tomada de decisões, de garra, dedicação, determinação, comprometimento. Para ser campeão, a gente precisa objetivos claros, a gente precisa explorar os nossos pontos fortes. Para ser campeão, a gente precisa reavaliar as nossas metas constantemente. Elas mudam e a gente precisa permitir que elas mudem. Para ser campeão, a gente precisa sempre ser mais capacitado, a gente precisa ser flexível. Não dá, a gente precisa ter jogo de cintura. Às vezes a gente precisa mudar um pouquinho o caminho para chegar no destino que a gente quer. Não dá para a gente lidar com ferro e fogo sempre. Isso é difícil. A gente precisa trabalhar em equipe. Muita gente trabalha em grupo, que é um aglomerado de pessoas que simplesmente estão juntos. Mas equipe é com objetivo comum, é com trabalho em parceria. A gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Quando a gente aprende a ter parcerias, quando a gente aprende que quanto mais pessoas envolvidas, o sucesso vai ser melhor e muito mais efetivo, a gente consegue ver como é bom o trabalho em equipe. E encare novos desafios. Gente, principalmente na época de faculdade, né? Tanto de graduação como de pós-graduação. Os desafios vão chegar diariamente para a gente. Todos os dias a gente tem novos desafios. A gente precisa realmente agarrá-los, né? Porque senão eles passam. Né? Sabe aquela história do cavalo? O cavalo só passa uma vez na nossa frente. Né? O cavalo selado só passa uma vez. Então encare esses desafios. Se você não conseguir, calma, alguma coisa você vai conseguir. Nem se for aprender como não fazer. Mas você vai aprender.
Um campeão, ele sabe que a derrota ou a vitória está dentro de si mesmo. Ele sabe que o maior destruidor dos sonhos é ele mesmo. Um professor de judô, ele diz para a criança, a luta, ela não é decidida no tatame, mas na sua maneira de ir ao combate. Quando você se levanta para ir ao tatame, você já decidiu o resultado da luta. Porque o pior adversário está dentro de você. Não está no outro. E muitas vezes a gente coloca sempre o outro como nosso principal adversário. Os campeões agem na certeza. Eles entram no jogo da vida com a própria vida. Como eu falei, não tem mais ou menos. Eles vivem com intensidade. Eles vão inteiros em busca da meta que eles querem. Eles vão inteiros na realização de qualquer sonho que eles conseguem, que eles traçam. Não é mais ou menos. Na luta diária, vence a pessoa com competência e com melhores habilidades psicológicas para lidar com as adversidades. Como eu falei lá no começo, a gente tem adversidades todos os dias, todos os momentos, se a gente for ver. Mas a gente precisa aprender a superar essas adversidades para que a gente consiga mudar essa perspectiva e ter realmente uma cabeça de campeão. O verdadeiro campeão, ele se envolve com vários desafios, ele persiste frente às dificuldades, que é o que a gente fala da resiliência, ele fica mais tempo na atividade proposta, ele confia na sua capacidade e ele tem elevada percepção de sucesso. Ele sabe que o que ele está fazendo está dando resultado. Ele tem claramente essa certeza. Quer ser campeão? Ótimo. Pense como campeão. Sonhe como campeão. Sinta-se um campeão. E, principalmente, tenha atitudes de campeão. Tudo que a gente falou hoje são atitudes de campeão. Por quê? Porque quem sabe o que está fazendo e aonde quer chegar, sem dúvida nenhuma, encontra o caminho certo e o jeito de caminhar. Muito obrigada. Treinou bastante, né? Quando eu olhei, eu falei, nossa. Isso para a gente é muito importante, a gente fica ali falando e é muito interessante ver quase todas as atividades que a gente fez, que não sabia, a gente fala isso. Semana, ao vivo, tem objetivo, tem a claro, tem as suas metas, faça seus controles, seja em casa, tem bom. Eu queria abrir para as perguntas, né, mas já fico muito feliz de perceber que tudo que a gente, de alguma maneira, fala da orientação educacional esteve representado. Tem perguntas? Reflexões? Só um pouquinho para mim. Acho que eu consigo falar algo. Essa meta da transmissão, senão você não está ele vai até, só o microfone que não chega. Eu queria perguntar, a gente falou muito assim, de planejamento, né, que é importante a gente ter isso no papel, e eu acho que a maioria das pessoas pegam na hora de agir, né? Planejar é sempre mais fácil. Eu queria saber qual é assim, as dicas ou como você tem uma disciplina assim, nas realizações diárias, né? Não apenas no planejamento, sonhando com tudo isso que a gente aprendeu hoje. Uma pergunta, querendo fazer os dois. Vamos aquecer e depois a gente vai. Vamos aquecer. Qual que é o seu nome? Matheus. Matheus, excelente pergunta e é interessante, né? Porque a gente fala muito isso, a gente sonha muito. Mas o que eu falei, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para que a gente consiga planejar de uma maneira eficiente é colocar no papel. Pensem hoje, qual é a meta de vocês para esse mês? Para o mês, para abril. Qual é a meta? Pode ser várias. Então, por exemplo, estudar para uma prova X, sei lá, tirar carta, não sei. Quais são as metas?
Pense, ótimo. Então tracem todas as metas, no papel mesmo. Coloquem lá no topo do papel. O que eu tenho que fazer diariamente para chegar nessa meta? Então, quais são os passos? Quando a gente começa a colocar no papel, a gente concretiza todo o nosso pensamento. Parece besteira, mas quando você coloca, você vai ver que aquilo toma corpo. A gente começa a viver exatamente aquilo. A mesma coisa de agenda, né? Muita gente fala assim, não consigo me organizar em agenda. Não interessa qual agenda, pode ser um papelzinho no seu bolso. Mas se você não tem as metas colocadas diárias, provavelmente você não vai terminar o teu dia fazendo as que você tinha planejado. É muito difícil. Quando a gente está no papel, quando a gente concretiza isso, a gente consegue realizar de uma maneira mais efetiva. Então, o primeiro ponto para que a gente consiga concretizar é colocar no papel, porque a primeira coisa é a transferência do pensamento para a ação, você concretiza e quando você olha, você está lembrando. Né? E você está transformando tudo que você está querendo, o teu sonho, que era tão abstrato, numa coisa mais palpável. Então, esse é o principal segredo, comece agindo de uma maneira concreta. Nenhuma? Ou foi muito bom ou ninguém entendeu nada, né? Mas prefiro achar que foi muito bom, né, gente? Claro, claro. Pode, claro. Opa, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Matheus também, sou da FEF, tive aula com a professora. E sobre colocar no papel, que fala da importância do pensamento. A gente planeja as coisas, mas a gente planeja já com o pensamento de mal sabotagem. A gente planeja, mesmo assim mas já tem um problema. Aí vem uma outra pessoa e ela reflete esse problema para você e você fala, outra pessoa falou. Então quer dizer que antes de você jogar no papel, você tem que colocar 100%. E eu quero falar mais disso. Eu vou falar mais desse pensamento. Porque eu aprendi ontem na aula de fisiologia que, neurologicamente, o pensamento ele é a evolução do movimento. Então, é um movimento que foi evoluindo, que criou um encéfalo. Então, o seu pensamento ele é um movimento. Então, se você coloca 99%, 98%, não dá, é 100%. Eu quero que ela fale mais disso. Obrigada, Matheus. É interessante você falar isso, porque hoje a gente já fala na questão, eu vou inverter um pouquinho e falar da questão da imaginação motora, né? Hoje a gente já sabe que quando você pensa, estou falando motora do ponto de vista de esporte, tá? Quando você pensa em determinado movimento, todas as áreas do cérebro que são recrutadas para que você pense nesse movimento são as mesmas da execução do movimento em si. A única diferença é a intensidade. Quando você executa o movimento, você tem uma intensidade X. Quando você pensa na execução do movimento, é uma intensidade diferenciada. Mas as áreas cerebrais são exatamente as mesmas. Nós, inclusive, já fizemos estudos disso com neurociências e imaginação motora com ciclistas, e a gente já sabia disso por uma questão científica, mas a gente ficou surpresos, claro, que a gente conseguiu ver isso. Então, inclusive no restabelecimento de lesões, quando você tem um atleta que está lesionado, se você coloca ele, mesmo lesionado, se você o coloca para treinar junto com todos, para visualizar o movimento, para participar de tudo, o tempo de recuperação da lesão é muito menor. Então, isso é super importante. Então, exatamente isso. Não dá para você colocar uma meta, a tua meta é X, o que for, quero tirar carta. Putz, mas 2 amigos meus bombaram na prova teórica. Não, psicotécnico? Imagina, será que vou passar? Então, quando a gente já começa sabotando, é difícil. Mas isso é importante. Quando você vai colocar no papel, você tem clareza de se você está se auto-sabotando ou não. Se você está permitindo a sabotagem do outro ou não. Lembra, num dos primeiros slides, eu falei que a gente precisa se libertar da opinião alheia. Não é fácil. Não é fácil. Mas é um treino. Então, eu vou colocar que eu quero tirar minha carta no final do mês, então eu vou pôr, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso fazer 10 aulas, porque hoje exige que eu tenha que fazer 10 aulas. Eu não sei, não lembro mais, gente, mas 10 aulas. Então eu vou lá, putz, mas hoje, eu tenho outra coisa. Será não? Putz, outro me convidou aqui para ir na casa dele. Não. Então, peraí, volta. Qual é a minha meta? Volta lá no topo. Qual é a meta? Está escrito que é tirar a carta até o final de abril. Se eu não fizer essa aula hoje, eu não vou conseguir tirar até o final de abril. Mas aí na casa do colega que quer me sabotar,
não conscientemente, tá, gente? Não tem nada. Mas ir na casa do colega, eu posso ir depois que eu tirar a carta, eu posso ir amanhã que não tem aula. Sábado e domingo não tem aula, então eu posso ir. Então, pera, daí eu volto. Então, quando você concretiza, quando você coloca no papel, você consegue exatamente determinar o que está sendo sabotado. E isso, gente, vale para, eu volto a falar, para a agenda. Então, o que você tem que fazer no dia de hoje? Quantas vezes a gente vai dormir achando que a gente não fez nada? Vocês têm essa impressão ou não? Tem. Sempre. Por quê? Porque, sabe, ó, o relógio está aqui, a coisa está correndo, mas a gente deixa ele solto. A gente não coloca estacas e se fecha um pouquinho. A gente precisa colocar essas coisas um pouco mais concretas. Então, não é fácil, mas o treino é tudo. Hoje a gente não vai conseguir. Tentem fazer hoje. Vocês não vão conseguir fazer brilhantemente tudo. Mas se vocês firmarem isso todo dia, reavaliar as metas e colocar no papel e fazer o plano de ação diário, é diário. Amanhã você pode mudar. Ou, de repente, o que você imaginou que hoje você ia fazer não deu certo, amanhã você pode mudar, não tem problema. Mas tentem. A concretização disso faz a diferença. Porque realmente o pensamento, o movimento e toda a energia que você coloca faz com que metade do teu caminho já seja alcançado. Sem dúvida nenhuma. Fala, Orlando. Então, obrigado pela excelente palestra. Eu gostaria de ter ouvido essa palestra na idade de vocês. Na idade de vocês. Tem tudo pela frente para ser construído. E aprendi muitas coisas. Agora, o Augusto Cury, em um dos seus livros, que eu já li, ele fala que nós temos segundos quando a gente recebe ou uma crítica ou mesmo um pensamento negativo para que nós possamos reagir para que aquele pensamento não cole, não seja absorvido. Né? Como que você interpreta essa posição dele? Eu acho fenomenal, Augusto Cury é muito bom e eu concordo com ele. Geralmente a gente tem pouquíssimos segundos para que a gente consiga reagir. Como que a gente tem que fazer? A gente já tem que ter treinado o nosso lugar eu chamo de lugar ideal, cada um chama alguma coisa, mas a gente já tem que ter bagagens próprias dentro da gente para que a gente lide nesse momento. Então, se no momento em que eu recebo uma crítica, eu for pensar, putz, e agora o que eu vou fazer? Aí eu vou me perder e essa crítica vai impregnar, vai grudar no cérebro, no pensamento, na emoção e tudo. Agora, se na hora que vem a crítica eu já estou forte e falo, não, peraí, ele falou que eu não vou conseguir tirar a carta. Claro que eu vou. Já fiz 2 aulas, já fiz, todo mundo consegue, por que eu não vou? Então, eu já tenho uma bagagem prévia. Então, por isso que é importante, diariamente, a gente fazer algumas coisas que fortaleçam a gente. Principalmente, a gente fala, né, o dia tem 24 horas. O que a gente faz em 24 horas? Parece que não tem mais 24 horas, mas geralmente a gente deveria 8 horas de sono, 8 horas trabalhando ou estudando e 8 horas dormindo. Não, 8 horas de sono, 8 horas trabalhando e 8 horas de lazer. A gente consegue ter isso? Não. Mas se eu pedir para vocês tirarem 20 minutos para vocês conseguem? Sim. Quem tira 20 minutos para a gente? Para si mesmos? Não. E esses 20 minutos são exatamente, pode ser 20, pode ser 30, se a gente conseguir 1 hora, melhor. Mas para fazer coisas que vocês gostem. Qualquer coisa. Tem gente que gosta de escutar música, tem gente que gosta de deitar e ver o pôr do sol, tem gente que gosta, não sei o quê. Isso vai fazer com que a gente tenha força para lidar com as adversidades que surgem, principalmente nessa hora de crítica. Então, isso é importante. Uma outra questão é esse lugar ideal que eu falo. Tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de campo, tem gente que gosta de estar com amigos, tem gente que gosta... Cada um tem um lugar que você... Se você fechar o olho e eu falar para vocês, aonde vocês se imaginam no melhor lugar do mundo? Cada um vai ter o seu, certo? Equipem esse lugar. Equipem da melhor maneira que vocês conseguirem. Se for uma praia, sintam a areia, sintam a água, vejam se vocês estão sentados, deitados. Se for num campo, sintam a grama, sintam o que for. Equipem tudo isso. Numa hora que vem a crítica, veja, peraí, mas eu não sou desse tamanhinho. Eu sou muito mais do que isso. E aí a gente consegue reverter imediatamente uma crítica que vem para destruir. Porque crítica é para destruir. Crítica, ninguém critica falando, eu só quero bem. Não,
Não tem essa. Né? Quando uma crítica vem, é realmente para destruir. São poucas as críticas construtivas e a gente sabe disso. Poucas pessoas conseguem criticar de maneira construtiva. Né? Então, é nesse sentido. Então, eu farei as duas coisas. Tá bom? Não? Acho que eu fico muito contente, né, de perceber o envolvimento de vocês. A gente teve muitos inscritos, a gente sabe que as pessoas não conseguem se organizar para estar aqui, né? É engraçado que tem intenção, chega o e-mail, até me inscrever, mas não me organizar para estar aqui. Então, a palestra vai ficar disponível, ela já foi transmitida, mas vai ficar disponível no site do SAI, para que mais pessoas possam ver. Nós temos já 2 grandes palestras organizadas, nós vamos ter outros eventos, eu não vou falar tantos, porque senão eu fico falando nossa agenda semanal aqui, né? Então, não vou falar da nossa agenda, mas temos 2 grandes eventos. Um que nós vamos fazer agora em maio, que nós vamos discutir cyberbullying e convivência ética na universidade. Porque como que a gente cuida dessas relações, tanto pessoais, 1 a 1, como com este mundo virtual. Então, vem a professora Luciana Torquineta, que ela também é da psicologia, mas da psicologia do desenvolvimento moral, para que possa conversar com a gente e discutir. E nós vamos encerrar, então este é o encerramento do Saiba Mais nesse semestre, com o professor Leandro Carnal, aqui do IFISH, que vai ser dia 6 de junho, no centro de convenções. Mas tudo isso vai no evento da data, né? A gente faz uma divulgação mais próxima, mas só para vocês entenderem que a gente tem coisas mais amplas. Nós temos também uma professora que vai falar do papel das atividades não obrigatórias. Pensando que o que eu faço na universidade, sim, passa por algumas disciplinas obrigatórias, que alguém do meu curso, um conjunto de professores, parar e pensar, olha, para ser um profissional de educação física, de engenharia, de pedagogia, é importante saber isso, mas tem um leque de atividades obrigatórias que elas também podem contribuir. Então, a professora Camila Fior vem discutir com vocês o papel e a contribuição das atividades não obrigatórias. Então, essas são as grandes palestras e eu acho que fica importante dizer para vocês, sempre que buscarem ajuda, é muito importante buscar ajuda. Então, às vezes eu não consigo fazer isso sozinho tudo. É difícil, eu preciso ter um modelo, eu preciso de alguém que me ajude, às vezes, a ressignificar o pensamento. Então, a gente não dá conta, somos em 2 aqui em Campinas, não damos conta de fazer todo mundo atendimento 1 a 1, mas a gente faz um atendimento individual. Às vezes eu preciso de uma conversa de meia hora que vai me ajudar. Às vezes eu preciso de um acompanhamento, às vezes eu vou para uma oficina. Então, a orientação educacional é dessa maneira bem ampla, sempre com essas 2 questões, aprendizagem e caminho. Tá bom? Agradeço muito a professora Paula pela contribuição e espero a avaliação de vocês para a gente pensar já para o 2º semestre de 2017. Tá bom, gente? Obrigada, viu?